O que uma consultoria de branding deve ou deveria te oferecer no que diz respeito a serviço? Vamos falar disso depois da vinheta. Fala, meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, eu sou estrategista de marcas e sócio aqui da empresa. Eu sou Diro Soares, designer e sócio também aqui da Salcio. E aqui no canal nós falamos tudo sobre marcas, né? Então falamos desde o universo de construção de estratégia, identidade visual, identidade verbal e tudo que a sua marca pode precisar para alcançar os seus objetivos. Especificamente hoje falaremos sobre como que uma consultoria de marcas deve, ou pelo menos como uma consultoria de marcas deveria te atender daí dentro daquilo que nós consideramos o mais adequado, né? Hoje a gente tem 5 pilares ali no nosso site, nos nossos projetos, que a gente acredita serem os pilares fundamentais, seja pra gente, seja para qualquer escritório decente, vamos colocar assim, que realmente vai entregar um projeto que vai fazer com que sua marca dure ali bastante tempo. E não só que a marca dure, mas que o projeto seja aplicável para a sua realidade, que não seja um projeto que termine, como infelizmente boa parte dos projetos, na gaveta. Eu reconheço que nem todos esses projetos que terminam na gaveta, a culpa é da consultoria, mas existe sim uma parcela deles que, se fosse melhor gerido, melhor construído, melhor desenvolvido de maneira geral, talvez ele não terminasse na gaveta. Então acho que vamos passar um pouco por essas etapas para entender a importância de cada uma delas e como que elas ajudam dentro do processo de construção da marca. Mas antes de a gente ir pro primeiro pilar, já deixa seu like aqui, se eu pedir lá no final você pode esquecer. Então já deixa seu like também aqui no começo do vídeo, tá bom? Vamos para a primeira investigação? Bora! Primeiro pilar, investigação. A primeira investigação é o primeiro pilar da investigação. E aí já deu para ver que a gente leva isso de uma maneira bem tranquila. Mas, cara, eu considero esse, se não o mais importante, mas aquele que dá estrutura para todo o processo. Certo. Né? Porque, assim, nesse pilar, nessa etapa do projeto, que é como nós começamos todos os nossos projetos, inclusive está aqui atrás, talvez você esteja vendo, talvez não, todo o processo começa na investigação, porque nós acreditamos que, seja um projeto de posicionamento, seja um projeto de naming, seja um projeto de identidade visual, que esses são os 3 que podem acontecer de maneira separada, seja qual for esse projeto, é preciso que a gente entenda quem a marca é ou quem a marca quer ser para que a gente possa desenvolver esse projeto. Então, assim, a investigação ela vem justamente para cumprir esse papel de entender, no caso de uma marca existente, quem ela é, em que cenário ela está inserida, como que essa marca é aplicada no caso da identidade visual, onde que essa marca é aplicada, como o público percebe essa como marca. O público percebe essa marca, caso a gente tenha verba para isso, a gente também considera isso como uma coisa importante, para que a gente possa entender o universo da marca. Eu, particularmente, na parte estratégica, eu gosto de separar essa etapa de investigação como em 2 grandes universos, que é o universo interno da marca, é como a marca se enxerga, os colaboradores, as pessoas que estão lá dentro, as lideranças, as gerências internas, né? Tanto as lideranças principais, no caso de empresas maiores, tanto as lideranças principais como as lideranças medianas ali do processo, quanto os funcionários de mais baixo escalão, vamos chamar dessa forma, sem querer ser pejorativo, né? Mas a gente passa a entender como é que a marca ela se enxerga a si mesma, né? E aí a gente tem também dentro do universo interno como é que o mundo enxerga essa marca, que é justamente olhar para clientes e parceiros, né? Parceiros comerciais, fornecedores e tudo mais, como é que esses stakeholders enxergam a marca. Porque aí a partir disso a gente tem um grande apanhado de como essa marca é, né? Porque o que eu sou não é só aquilo que eu acho que eu sou, é o que eu acho que eu sou e o que o mundo recebe de mim. Porque às vezes isso está desalinhado também. Muitas vezes isso está desalinhado. Então a ideia é justamente que a gente faça essa investigação, principalmente eu estou falando aqui no âmbito estratégico, reputacional, para a gente entender onde nós estamos, para inclusive poder validar para onde que nós queremos ir. É um lugar viável?
ou de onde nós estamos nós temos oportunidades melhores? Exato. Eu acho que esse é o grande ponto. E a investigação também tem o seu pilar visual, né, que eu acho que você vai poder falar melhor do que eu. Cara, tanto na parte visual quanto na parte estratégica, no visual a gente não só, pelo menos aqui na Salsa, a gente não se atenta somente a, se você já é uma marca existente, como é que sua marca está sendo aplicada, como é que ela está funcionando, como é que ela está se diferenciando ou não dos concorrentes. A gente vai para o mercado para entender o campo mais comum no quesito de cor, de forma, de tipografia do mercado. Sim. Os códigos visuais que seu público espera de uma marca parecida com a sua, porque às vezes a gente quer se diferenciar demais, mas o público vai estranhar e não vai conseguir identificar o segmento que aquela marca pertence. Isso pode causar perda de vendas. Mas eu gosto de ir junto dessa investigação na parte estratégica, de entender o DNA da marca, de entender os atributos que ela quer comunicar, o que ela acha que ela tem, porque eu acredito, Dalton, que o projeto, quanto melhor a investigação acontece, melhor o projeto é. Com certeza. A gente vai estar familiarizado, a gente sabe os termos que o cliente usa para vender aquele projeto, então a gente está por dentro daquilo. Então o projeto visual que vai ser utilizado, tanto estratégico, para vender melhor, para ter um discurso alinhado, ele começa ali na investigação. Ele começa nesse diagnóstico de entender tudo e a gente fazer com que o projeto esteja alinhado com isso. Sim, com certeza. É por isso que eu falo que a investigação é uma etapa fundamental, é uma etapa estrutural do processo de construção de marca, porque sem ela o projeto não existe. Seja a identidade visual, seja o naming, seja o posicionamento. Talvez dê certo, mas vai ser muito mais um tiro de sorte do que um processo estratégico. E na nossa visão, não deve existir sorte, a gente não pode depender da sorte. A gente tem que seguir a linha estratégica, né? E aí, terminada essa análise interna do visual, a gente tem a parte externa, né, que é olhar para o mercado, olhar para os concorrentes. Sim. Como que os concorrentes, no âmbito visual, o Diro já adiantou, né, é olhar como que eles se comunicam, o que é comum, o que não é e tal, mas no âmbito estratégico é o que os nossos concorrentes prometem, como que eles fazem essa promessa, quais são as características dessa comunicação. A gente não vai avaliar o produto do concorrente, mas a gente vai avaliar tudo que ele promete e tudo que ele diz para entender a sua personalidade, os seus atributos e os seus diferenciais comunicados. Por quê? Para que a gente possa se diferenciar, a gente precisa saber do que nós estamos nos diferenciando. E aí, essa análise, ela permite que a gente analise justamente essas oportunidades, que a gente avalie essas oportunidades, entenda elas e saiba como é que a gente pode encaixar aquilo que a gente tem de melhor e que a gente quer ser dentro dessas oportunidades, dentro desse mercado, para que a gente consiga se destacar. Posso falar de um case nosso? Pode, claro. A Inova, que está aqui atrás, quando a gente foi fazer essa investigação tanto interna quanto externa, uma frase que até então as pessoas achavam boas, geniais, já do agricultor para o agricultor. De agricultor para agricultor, é. E eles achavam genial, achavam boas, mas quando a gente vai para o mercado fazer um levantamento, a gente vê que esse discurso já existe. E não só já existe, como existe em todas as marcas. Todas as marcas. Ele é extremamente comum. E aí, parece muito bom, mas na verdade não é. Não é. Não é. Assim, ele é bonito, ele pode até funcionar, mas ele não tem um potencial de um discurso diferenciador, que vai dar destaque para a marca na mente dos públicos. E a nossa questão, quando a gente fala de posicionamento, é buscar discursos diferenciadores. Não é só um bom discurso, mas é um discurso diferenciador. Por quê? A gente fala, principalmente no caso da Inova, que é um contexto de agronegócio, briga de preço muito grande, produtos com qualidades muito similares, você tem que se destacar na mente das pessoas, senão você é só mais um. Você é só mais uma marca ali brigando com todo mundo. E, eventualmente, vão comprar de você porque você é 0,5% mais barato, ou 0,5% ou 1% mais barato e tudo mais. E, cara, não é por isso que a gente quer que as pessoas comprem de nós. A gente quer que o seu cliente compre de você porque ele quer comprar de você. E que ele esteja disposto a, inclusive, pagar um preço razoavelmente mais caro para comprar de você. Então, no caso da Inova, o grande objetivo é que eles não precisem vender por 1% mais barato, e sim que eles possam vender por 2% mais caro. E que ainda assim os clientes deles continuem querendo comprar deles.
E para isso você tem que se destacar, ocupar um espaço que seja só seu na mente desse cliente, que vem justamente a próxima etapa, né? A gente deu um pouco de spoiler, que é a parte da estratégia, né? Exatamente, exatamente. E aí, de novo, duas etapas, duas questões. Estratégia de marca, né? Estratégia do posicionamento e a parte da estratégia da construção visual ali que o Diro cuida. No âmbito da estratégia de construção de marca, né, do posicionamento, como é que funciona essa etapa? A gente acredita de verdade que não é nosso papel impor para o cliente, impor para você qual deve ser o seu posicionamento. O nosso papel é propositivo. Então, o que a gente vai fazer nessa etapa e o que a gente acredita que deve ser feito é justamente desenhar cenários considerando seus prós e contras, para que você, cliente, olhe para esses cenários e fale, isso daqui, esses prós eu gosto, esses contras eu posso conviver com eles. E você tome uma decisão consciente. Esses cenários, eles não são um posicionamento ainda. Eles vão ser frases mais clichês, eles vão ser passagens mais comuns, talvez até copiadas de outros mercados que trabalham isso muito bem. Exatamente, é como se fosse um rascunho que a gente apresenta e fala, olha, a gente pode ir para cá, a gente pode ir para lá, a gente pode ir para lá, a gente pode ir pelo fundo, a gente pode ter uma série de caminhos, mas a gente precisa escolher um, né? E a etapa estratégica, ela vai servir justamente para isso. A pré-estratégia ali, ela vai servir justamente para isso, para construção dessas hipóteses e a escolha, a definição de qual será o caminho tomado. E aí, ainda dentro de etapa estratégica, a gente tem o posicionamento da marca, que é, ele definiu qual é o ponto, ele definiu para que lado que ele quer ir, e aí a gente consolida isso através de estratégia. Plataforma de marca, missão, visão, valores, posicionamento, ideia central e tudo aquilo, de novo, acho que essa é uma das coisas relevantes, né? Nós não trabalhamos com templates. Então assim, o que vai ter no seu manual, no seu guia estratégico de marca? Aquilo que você precisa, aquilo que nós entendemos, porque a gente, nesse momento, a gente já está convivendo com você e com a tua empresa há 2, 3 meses. Então, e a gente está se falando quase toda semana. Então, o que vai ter no manual é o que a gente já entende que é mais relevante para você, que você vai conseguir colocar em prática. Aquilo que você precisa para conseguir colocar em prática o posicionamento é o que vai estar no seu guia estratégico de marca. Por quê? Caso contrário, ele é só um papel. A gente então teve ali a etapa da investigação da estratégia. Na estratégia visual, a gente tem algo também parecido, onde a gente tem ali o caminho definiu o posicionamento, o caminho do posicionamento que a gente vai definir, e tudo mais. A gente vai fazer um levantamento de, cara, então, quais são as cores, as formas e tipografia que comunicam isso, entendeu? E às vezes acontece da gente ter 2 caminhos, ou 3 caminhos. Veja bem, 2 ou 3 caminhos de estratégia. Não é que a gente vai apresentar para você no final 2, 3 caminhos de logo para você escolher o mais bonitinho porque os outros vão ser feios. É assim que acontece em algumas agências, já trabalhei antes de lá. Então, gente, a gente define algumas estratégias que é um partido projetual. Olha, a gente acredita que o melhor caminho é esse, mas também temos essa outra possibilidade aqui que é um pouco mais radical, um pouco mais diferente. Ou se você estiver um pouco inseguro, esse daqui ele é um pouco radical, mas é conservador nesse outro caminho aqui da cor. O que você acha? Qual a sua percepção? E a gente vai debatendo ali, ouvindo realmente o cliente, para o cliente se sentir à vontade e ele vai saber colocar aquilo em prática. Não adianta nada a gente fazer algo super radical, diferente, inovador e o cara não vai conseguir colocar aquilo em prática. E às vezes ele não vai se sentir confortável com aquilo. Talvez ele até consiga colocar em prática, mas não vai se sentir confortável. Por isso que é sempre meio que um trabalho a 4 mãos. É a nossa consultoria, é a Salcio e a empresa que nos contratou. A gente trabalha junto para construir tanto o posicionamento, quanto, no caso de um projeto de naming, o nome, quanto a identidade visual, quanto todas as outras etapas de expressão de marca que já está entrando, que já entraria ali no terceiro pilar, né? Que é a expressão, né? Expressão. É nessa fase onde o designer chora e a mãe não vê. É a etapa que a gente tem que pegar aquela estratégia, tanto estratégia de posicionamento que foi definida pra gente ficar revendo. Cara, quando eu começo a desenhar os projetos, eu volto no briefing, eu volto no que o Dalton escreveu lá no Word, no Docs do Google, sobre posicionamento, sobre os atributos, eu pesquiso de novo, eu volto pro papel, volto pro computador, desenho, até falar assim, cara,
faz sentido com o posicionamento que a gente tem. A expressão visual, a expressão verbal, a expressão de qualquer forma, que é nessa etapa que vem depois da estratégia. Veja bem, a gente só vai criar, a gente só vai falar de logo, de cor, de tudo, depois que a estratégia foi definida. Sim, a gente não desenha primeiro e depois inventa um conceito para trazer para você e falar, olha, o conceito dessa cor é isso, desse desenho é isso. Não, a gente define lá atrás, ó, o logo tem que comunicar isso, a tipografia é isso, aquilo, e a gente vai para a criação buscando essa comunicação. E às vezes nem tem conceito, às vezes é só, ó, esse logotipo desenhado dessa forma, ele comunica os atributos que eu quero e nos diferencia dentro do nosso cenário. É isso. É isso. Por quê? O nosso objetivo não é fazer um projeto que você aprove, embora, claro que a gente queira isso, mas é um projeto que te atenda estrategicamente. Então, esse é o grande ponto, né? E isso vale para o projeto de posicionamento, vale para o projeto de identidade visual e para todas as outras expressões de marca que a gente possa vir a trabalhar. Identidade verbal, identidade sensorial, identidade arquitetônica, todas essas identidades que a gente também atua, elas vão servir para expressar o posicionamento. Então, é para a loja ficar bonita, no caso da identidade arquitetônica? Claro, mas antes disso, é para ela comunicar o seu posicionamento. É aquele exemplo que a gente sempre dá do iceberg, né? Tem sempre uma parte, empresas são como iceberg, tem a parte visível e a parte invisível. A gente acredita que isso tem que estar alinhado. Exatamente. O que você vai expressar para fora é tanto importante quanto o que você tem que estar aqui dentro também na sua empresa. Não só é tão importante quanto deve ser a mesma mensagem, deve ser a mesma coisa, né? E aí, na etapa de expressão, é justamente a materialização dessa estratégia que foi definida lá na etapa de posicionamento para tudo isso, para visual, para verbal, para arquitetônico, para sensorial e para todos os outros tipos de identidade que fizerem sentido para a tua marca, né? E por último, nós temos a gestão. A etapa de gestão, que aí já é mais... Eu sempre falo para os clientes que essa é uma etapa opcional. Não para eles, mas para a gente. Porque você pode nos contratar ou não para a etapa de gestão. É claro que a gente tem uma participação. A gente tem uma participação fazendo os manuais. Exatamente, na construção dos manuais. Então eu falei do Guia Estratégico de Marca, ele já é um material de gestão de marca. O manual de identidade visual, é a mesma coisa. A mesma coisa. O manual de identidade verbal, o manual arquitetônico, tudo isso são manuais de gestão. E o que você falou sobre a gente não usar template é muito interessante, porque tanto na parte estratégica quanto na parte visual a gente é assim. Então, por exemplo, a gente vai fazer um manual, seja da Inova, de uma marca do Agro, seja uma marca digital, elas têm necessidades diferentes de manualização. Sim. O nível de conhecimento do nosso cliente também tem um nível diferente que precisa ser aplicado para esse manual. Se ele tem uma equipe de design, uma equipe de marketing competente, um manual mais simples, ele vai conseguir se virar. Porque ele sabe ali o que pode fazer e o que não pode. Sim, e a gente pode se focar mais em aplicação, nesse tipo de coisa, não tão técnico, né? Agora, se ele é um pouco menos, tem um pouco de conhecimento, designer mais júnior ali, então a gente precisa ser um pouco mais detalhado e restritivo no manual. Ou às vezes não, cara, essa marca não tem essa necessidade agora, mas lá no futuro ela vai ter, já vou colocar no manual agora. Sim. A gente precisa atualizar depois. Para ter o mínimo de mudanças possível. Isso vai valer naturalmente para todos os manuais, né? E aí, além disso, na parte de gestão, claro, existem as consultorias pontuais, as mentorias, os treinamentos, mas é justamente isso que eu falo para o cliente, é opcional. Porque os manuais, eles são construídos para que as pessoas de dentro da empresa, com esses manuais em mãos, sejam capazes de gerir essa marca. Esse é um ponto muito importante. O manual ele é feito para isso. Tanto que quando a gente dá um treinamento, o treinamento é feito com base no manual. Porque ele é a ferramenta principal para a gestão visual, estratégica da marca. É o livro sagrado ali da... Exatamente, é o guia, é o norte, é o nosso farol, né? Agora, quando a gente fala de uma consultoria, de uma mentoria, aí são outras questões. Então, existem clientes que querem contratar mentoria de 1 ano para ir lá participar de tomada de decisão com relação à comunicação, porque ele não tem alguém com a expertise de marca que a gente tem e ele acha mais caro contratar uma pessoa do que contar com a gente ali 4 ou 6 horas por mês e pagar por essas horas. Mas isso tudo vai ser sempre muito opcional e dependendo do caso do cliente também. Já aconteceu o caso de cliente pedir, de achar que precisava disso e eu falar, cara, desculpa, você não precisa disso.
e a gente acabou nem vendendo o negócio. E parece contraproducente eu falar isso, mas eu prefiro não vender uma coisa que você não precisa do que vender e depois você ficar pensando, pô, pago pro Daltro lá todo mês, pago lá para Salso todo mês e nem uso. E tem uma coisa que a gente esqueceu de falar nessa gestão. É aqui que começa o brand. Você acha que o brand começa quando contratou a gente? Não. Quando a gente entrega para você, o brand quem faz é você. Isso é muito importante. Colocar em prática, porque é uma coisa que a gente é contra e eu fico nervoso quando vejo alguém usando vamos criar o seu brand, vamos criar o seu posicionamento. Primeiro, a gente já falou que a gente não impõe nada, a gente identifica ali para você e mostra as oportunidades para você escolher ali e definir qual o que melhor que atende, tanto no visual quanto no posicionamento. E segundo, cara, a gente vai entregar um manual para você, pode ter ali uma consultoria, uma mentoria, um treinamento, mas no dia a dia, quem vai aplicar é você. Sim. Quem vai saber, quem vai fazer o que tem que fazer as coisas é você, a sua equipe. Quem tem que gerir a marca é quem vive a marca. Esse é o grande ponto. Porque assim, não existe branding feito uma vez por mês, então não adianta chamar a gente para dar uma mentoria uma vez por mês, uma consultoria uma vez por mês. Não existe branding feito uma vez por mês. O branding você vive ele. É cultura. Né? Tem outros vídeos aqui no canal falando sobre cultura de marca e se você não entendeu isso que eu acabei de falar, dá uma olhada nesses vídeos, mas assim, o branding ele tem que ser vivido. O posicionamento da marca, ele se torna branding quando ele é vivido. Exato. Acho que, inclusive eu nunca tinha falado dessa forma, acho que ficou bonito. Vai virar para aquele LinkedIn. Vai virar textinho. Mas o posicionamento se torna branding quando ele é vivido não só pela gestão, mas por todas as pessoas da marca. E isso é um trabalho contínuo, é um trabalho contínuo de educação, de vigilância, de correção. É um trabalho contínuo. É como você criar um filho. Você vai corrigir ele N vezes até que ele aprenda tal coisa. E aí ele aprendeu aquilo, você vai ter que corrigir ele para outras coisas. E sempre vai sendo alinhado. É um processo diário, contínuo e que não tem fim. Branding não tem fim. Branding tem começo, mas não tem fim. E esse é o grande ponto. A gestão da marca, a gente ajuda no começo da gestão, mas quem vai fazer é você. É você que vai ser o responsável pela gestão, se você é o CEO, se você é o departamento de marketing ou o departamento de branding, você vai ser responsável por essa gestão, né? Mas quem executa são todas as pessoas da empresa. Quem lida com gente, lida com branding. Isso é inevitável. É isso, passando pelos 5 pilares aí que a gente acredita ser os ideais, né? Dos 5 ou foram 4? 4. Foram 4. Então, ó, investigação, estratégia, criação e gestão. Foram 4. Expressão. E a gente cria ali um quinto, para não falar que eu fiz errado, que é a implementação, para você aí colocar em prática e continuar, beleza? A gente acredita que isso é o ideal em qualquer escritório que você contrata. Aqui a gente sempre segue isso para todo o serviço que é contratado separado, naming, posicionamento. Eu acho que só tem uma coisa que a gente fala daquilo que é ideal e tal. Eu não acho que todo escritório é obrigado a lidar com todo tipo de identidade. Sim. Até porque a gente não lida com algum tipo de identidade. Por exemplo, identidade digital, a gente não faz site. A gente indica parceiros e tudo mais, mas a gente não faz. Então assim, você não quer fazer identidade arquitetônica? Não faça. Sim. Mas a partir do momento que você se propôs a fazer, faça ela focada no posicionamento. Você não quer fazer identidade verbal? Não faça. Mas a partir do momento que se propôs a fazer, faça ela com foco no posicionamento. Mesmo identidade visual. Tem consultorias que não fazem identidade visual. E tudo bem, não precisa fazer. Desde que faça o trabalho bem feito, né? O grande ponto é fazer o trabalho bem feito, é ter diagnóstico, é considerar a visão do cliente e fazer a consolidação estratégica com os manuais de gestão daquilo que você entregou. Eu acho que esse é o grande ponto, isso é o essencial para um bom trabalho de branding. Que a gente considera, nossa opinião, exatamente, diferentes, tem profissionais que não trabalham de forma estratégica, mas a gente acredita que trabalhos estratégicos estão alinhados com a estratégia do seu negócio e que te podem levar para 5, 10, 15, 20 anos de existência. E polêmica aqui, se a metodologia que te apresentaram não considera essas 4 etapas, desconfie. Exatamente, é isso. Fechamos então. Se você gostou do vídeo, se você ficou até aqui e ainda assim gostou do vídeo, mas se você ficou, espero que tenha gostado, clica aqui embaixo no curtir. Se inscreve no nosso canal para mais vídeos não como esse, mas mais vídeos informativos sobre o universo do branding. Comenta aqui embaixo se você gostou do processo, se você achou interessante, se você achou enfadonho, né? Comenta aqui embaixo pra gente. E segue a gente nas outras mídias sociais. Tem o canal da Salso no Instagram e tem os nossos perfis no LinkedIn. Segue lá, te vejo nos próximos vídeos. Até mais!